Meninas, tudo bem com vocês? Vamos mais uma terça-feira, né? No nosso horário novo. Tá aí nos abençoando, né? O Senhor nos abençoando com uma palavra do Senhor, né? Através do Ministério Joquebed. E que hoje o Senhor fale através da minha vida com vocês e comigo mesmo, em nome de Jesus, amém? Queria deixar aí para vocês pedir para vocês estar dando uma passadinha lá na nossa página, no Instagram, na nossa página no Face, né? Ministério Joquebed. Tá pedindo para vocês estarem ativando, né, as notificações, que todos os dias nós vamos estar colocando uma devocional para nos abençoar, amém? Então, se vocês ativarem lá as notificações, vocês vão receber assim que a gente postar lá, em nome de Jesus, amém? Então, hoje eu gostaria de falar com vocês, né, trazer para vocês uma palavra que o Senhor ministrou muito ao meu coração, que o tema da nossa mensagem é: não perca as oportunidades, amém? Nós não podemos deixar passar as oportunidades do nosso dia a dia, amém? As oportunidades de quando nós ouvimos algo, em nome de Jesus. E essa palavra é a respeito do cego de Jericó, que vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, é muito conhecida, né? E ela fica em Marcos 10, 46 a 52. Eu vou ler com vocês, amém? E foram para Jericó. Quando ele e os seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo, cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo: Coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Amém? E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Que o Senhor nos abençoe e fale conosco através da palavra dele, nos dê revelações e fale com vocês aí. Que Deus nos abençoe, né, no estudo dessa palavra, e que o Senhor nos revele ainda mais aquilo que eu não consegui transmitir para vocês, que o Senhor revele para vocês no individual de cada uma. Amém? Então vamos lá. O que a Bíblia nos diz a respeito desse cego? Que ele chamava Bartimeu, filho de Timeu, que ele era cego, que ele era mendigo, né? E que ele estava à beira do caminho. Amém? E também nos diz que ele tinha uma capa. Essa capa, a Bíblia nos traz, né, que ele carregava uma capa. Essa capa, ela significava, naquela época, ela era dada aos cegos, né, aos mendigos, pelos homens que ditavam a lei, para que eles pudessem ter liberdade de pedir esmolas para sobreviver, né, para se alimentar, para sobreviver. Então, essa capa representa a liberdade que ele tinha ali de pedir esmola sem que ninguém o enxotasse, segundo a lei. Amém? No versículo 47, diz assim: Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele ouviu que era Jesus, na hora ele entendeu que era uma oportunidade muito grande na vida dele, que ele não podia deixar passar essa oportunidade. Ele creu que era Jesus e que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele, que Jesus poderia mudar, transformar a situação em que ele vivia. Então, ele decidiu naquele momento largar aquela vida de esmola, ele decidiu largar uma vida onde ele era um mendigo, né? Vivia sujo, mal cheiroso, que ele não tinha valor algum, as pessoas não davam a mínima para ele, que ele ficava ali na beira do caminho, né? Dependendo de alguém dar algo para ele.
Naquele momento ele decidiu largar essa vida e crer que Jesus poderia mudar essa situação. Amém? Então ele clamou a Jesus, ele teve a coragem e ele creu que o Senhor mudaria, que Jesus mudaria a vida dele. Então ele simplesmente se jogou nessa não foi uma tentativa, nessa decisão. Ele decidiu dentro se levantar e clamar ao Senhor, né? Então nós precisamos ter a coragem, né, ter a decisão dentro da gente e ter a coragem desse cego. Ele desistiu da vida antiga dele, ele desistiu dos hábitos antigos, ele desistiu daquela vida que ele levava para clamar ao Senhor, não para tentar algo, mas ele tinha a certeza que ele iria gritar e que Jesus iria ouvi-lo. Amém? Nós precisamos ter essa fé, nós precisamos crer como Bartimeu creu. Amém? No versículo 48, diz assim: muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando ele clamou, naquele momento que ele começou a gritar, clamando ao Senhor, né, tem compaixão de mim, Filho de Davi, tem compaixão de mim, uma multidão se levantou, os discípulos se levantaram contra ele e mandaram ele se calar, pediram para ele se afastar, que ele estava incomodando. Imagina, uma multidão contra um homem, e isso não abalou ele. Ele gritava ainda mais, a Bíblia diz, né? Então, ele estava incomodando, a multidão dizia que ele estava incomodando, por quê? Porque ele não tinha valor algum ali, né? Ele estava sujo, mal cheiroso, né? As pessoas, de certo, enxotavam ele. Mas ele não se abalou com tudo isso, ele não se abalou com nada que se levantou contra ele naquele momento, porque ele tinha a certeza que a única oportunidade que ele teria na vida de encontrar Jesus, de ir ao encontro do Senhor, era aquela. Então, ele lutou com todas as forças contra aquela multidão. Por isso ele não se abalou, porque ele tinha a certeza que Jesus mudaria. Amém? Então, eu não sei o que tem te abalado. Eu não sei se você tem tido atitude contra aquilo que tem vindo contra as coisas que você necessita nesse momento, as coisas que você precisa fazer, mas você fica paralisada. Bartimeu foi um homem de muita atitude. Ele não ficou esperando Jesus ir ao encontro dele. Ele não ficou esperando alguém fazer algo por ele. Ele se levantou, ele agiu, ele decidiu ir ao encontro de Jesus. Amém? As nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. É assim no nosso dia a dia. E Bartimeu teve atitude. Amém? Nós precisamos tomar uma atitude em relação àquilo que tem nos impedido de crescer, de avançar espiritualmente, para que a gente possa viver no físico uma vida que o Senhor escolheu para nós e para os nossos filhos. Amém? A gente precisa escolher avançar no reino do Espírito para que a gente possa viver no físico as promessas do Senhor para as nossas vidas e para a vida dos nossos filhos. Amém? Bartimeu, ele não tinha condição alguma aos olhos humanos de sair daquela situação. Ele não tinha ninguém que lutasse por ele. Ele não tinha ninguém que ajudasse, né? A não ser as esmolas. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha valor algum para aquelas pessoas e muito ao contrário disso, ele tinha uma multidão que se levantava contra ele, né? Então, aos olhos humanos era impossível, mas mesmo assim ele não se abalou. Ele creu, ele não se abalou com a pressão, ele não se abalou com as pessoas vindo contra ele. Muito pelo contrário, ele gritou ainda mais alto do que aquela multidão. Ele estava decidido a ir até Jesus e buscar a visão dele e buscar uma mudança daquela situação, porque ele decidiu dentro dele. Então nada poderia abalar aquele homem. Amém? Porque ele cria, a fé dele era grande, ele cria que Jesus poderia mudar, em nome de Jesus. E quando ele foi repreendido por aquela multidão, ele resistiu. Ele resistiu a pressão que aquela multidão fazia para que ele se calasse. Ele não se deixou abalar, mas ele permaneceu, clamando ainda mais alto. E assim tem que ser na nossa vida. Amém? Nós não podemos abrir mão dos nossos objetivos, das direções que o Senhor nos dá, por conta da pressão do que tem se levantado contra nós. Nós precisamos ter um objetivo.
né? Um objetivo que nós cremos que se nós seguimos por aquele objetivo, que é uma direção de Deus para nós, em nome de Jesus nós viveremos algo que mudará a nossa vida, que mudará a nossa situação. Assim como de Bartimeu. Qual é o seu objetivo hoje, né? Eu pergunto para nós nessa noite, qual é o nosso objetivo? Eu não sei, talvez seja você se libertar de uma culpa, por não estar dando conta de educar o seu filho pequeno, de passar os princípios, os princípios verdadeiros, né, para o seu filho pequeno. Talvez seja uma libertação, você tem um objetivo de buscar uma libertação, que é um resultado de uma rejeição que vem do seu passado e que hoje você não consegue se relacionar dentro da sua casa, que você não consegue se relacionar com seu esposo, com seus filhos. Eu não sei, cada um passa no individual. Lutas, todas nós temos lutas. Amém? Talvez a tua busca seja por vencer um medo, um trauma, uma depressão, uma síndrome do pânico dentro da sua casa. Todas nós passamos. Porque no mundo teremos aflições, né? Talvez, eu não sei qual é a sua luta hoje, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, mas o que eu sei é que você precisa reagir. Nós precisamos reagir àquilo que tem tentado nos paralisar. O que eu sei é que nós temos um Deus que está à nossa frente e que nos ajuda a não nos abalar, que nos ajuda a resistir à pressão, assim como aquele cego, ele cria em Jesus. Ele cria que Jesus poderia mudar a situação dele. Então ele não se abalou com a pressão da multidão, com a pressão dos discípulos. Ele seguiu em frente e gritou ainda mais alto. Nós precisamos gritar mais alto do que a multidão que tem se levantado contra nós. Nós precisamos gritar ainda mais alto do que as coisas que se levantam contra nós. Porque o inimigo, ele traz sim, ele traz muitas coisas para nos paralisar, para nos parar, para que a gente não viva os propósitos de Deus. Mas tudo aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida, que vai glorificar o nome do Senhor, nós viveremos, porque nós viveremos o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos vencer com o Senhor as pressões que o mundo nos traz, as pressões que os obstáculos, que os problemas do dia a dia nos trazem, em nome de Jesus. Ele é nosso Pai e Ele vai nos dar as estratégias na hora da dor, na hora da aflição, na hora que a gente olha e não vê uma saída. Ele vai nos dar estratégias. Se nós formos ao encontro dele, ele nos dará estratégias. Amém? Nós precisamos clamar mais alto do que a multidão e certamente o Pai vai nos ouvir, vai parar para nos ouvir, assim como ele parou para o cego Bartimeu. Amém? Porque essa palavra é real nas nossas vidas. Então, se nós clamarmos, certamente o Senhor nos ouvirá, porque Jesus parou para ouvir aquele cego. Amém? No versículo 49, Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Amém? Aqui, a Bíblia é clara quando fala que Jesus parou para ouvi-lo. Assim como eu disse, o Senhor vai parar para nos ouvir. O Senhor vai parar, vai ouvir o nosso clamor. Aquele cego, ele teve a disposição e a coragem de ir ao encontro. Ele teve a coragem de enfrentar aquela multidão. Ele teve a disposição de se levantar e não ficar esperando Jesus ir até ele. Nós precisamos querer também a libertação. Aquele cego, ele queria uma libertação. Por que eu falo da libertação? Porque se a gente for lá no versículo 50, diz assim: lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. Lá no começo eu falei para vocês a respeito do que significava a capa naquela época, né? Como eu disse, a capa era dada pelos homens, né, que ditavam as leis, para aqueles que eram mendigos, não tinham como sobreviver, não tinham casa, não tinham renda, né? Então era dado uma capa. Para aquele cego, né, foi dado uma capa, porque ele era cego, não tinha condições de trabalhar, ele não tinha ninguém que lutasse por ele, né, como eu disse. Então, foi dada uma capa para que ele tivesse a liberdade de pedir esmola naquela cidade, certo? Então, a capa para nós representa o quê? Lá para ele, para o cego, naquele momento, representava uma liberdade de pedir esmolas. Para nós, hoje, essa capa é uma consequência de uma cegueira espiritual, né? Essa cegueira espiritual trouxe uma consequência, que é essa capa,
que são as coisas que nós trazemos, o nosso passado, né? Muitas coisas que nós trazemos do passado, por conta da cegueira, nós não conseguimos ficar liberta. E aquele cego, quando a Bíblia nos diz assim, lançando de si a sua capa, ele decidiu, naquele momento, arrancar dele tudo que ele tinha trazido do passado. Todos os hábitos do passado, toda a vida, toda a cegueira que ele tinha, ele decidiu, naquele momento, deixar tudo aquilo que alimentou ele até aquele momento, tudo aquilo que sustentou ele naquele momento. Ele decidiu lançar a capa. Ele tinha, até aquele momento, aquela capa tinha trazido a ele as esmolas, né? Para que ele se alimentasse, para que ele vivesse. Nós precisamos nos levantar como aquele cego se levantou. Ele lançou a capa, nós precisamos lançar a nossa capa. Eu não sei o que você carrega desde o ventre da sua mãe, eu não sei o que você carrega do seu passado, da sua infância, ou mesmo de pouco tempo atrás, né? Eu não sei o que tem te prendido no passado, mas aquele cego largou tudo que sustentava ele, tudo que alimentava ele, porque ele creu que Jesus poderia mudar a situação dele. Ele creu, ele desejou e ele creu enxergar, mas ele também quis se libertar daquela capa, se libertar do decreto que aquela capa trazia para a vida dele. Amém? Tudo que nos aprisiona a uma vida de cegueira espiritual era o que aquela capa trazia para a vida dele. Por quê? Porque muitas vezes, por causa da cegueira, ele ficou dependente daquela capa. E nós, muitas vezes, por conta de uma cegueira espiritual, de nós não enxergarmos algo que o Senhor quer que a gente enxergue, nós ficamos presas também a uma capa de coisas do passado, que nos aprisionam, que nos fazem ter atitudes que não agradam a Deus, ou que nos fazem atitudes, por exemplo, de ter dificuldade dentro da nossa casa com os nossos filhos. Muitas vezes, quantas mães, né, a gente ouve falar que não tem proximidade com o filho, ama muito o filho, né? Mas não consegue dar um abraço, não consegue fazer um carinho, porque não recebeu, porque não tem para dar. E não só isso, quanta falta de perdão dentro da nossa casa, muitas vezes, que nós não conseguimos perdoar. Nós precisamos lançar fora, ficar longe disso tudo. Nós precisamos decidir largar tudo isso para que a gente possa viver as promessas de Deus para as nossas vidas, para que a gente possa seguir o caminho que o Senhor tem para nós. Amém? E isso atinge a nossa casa, consequentemente atinge a nossa casa, a nossa mudança atinge a nossa casa. Se nós ficarmos presas, a nossa casa, consequentemente, não caminhará no reino do Espírito. Amém? Nós precisamos, então, desejar enxergar como aquele cego desejou. Nós precisamos desejar enxergar o reino do Espírito, aquilo que o Senhor tem para nós e para os nossos filhos, porque nós precisamos parar agora e lançar essa capa. Aquele cego, quando ele decidiu ir até o Senhor, quando ele decidiu clamar a Deus, ele não dobrou a capa e pôs no bolso. A Bíblia não diz que ele amarrou a capa em algum lugar e trouxe com ele. Não, aquele cego creu, ele não duvidou do que Jesus poderia fazer por ele. E nós, quantas vezes o Senhor nos dá a direção do que fazer com nossos filhos, o Senhor nos dá a direção do que fazer, às vezes, para muitas áreas da nossa vida. E nós duvidamos. Quando a gente duvida, é a mesma coisa que a gente falar, eu vou, mas se o plano do Senhor, do meu Pai, não der certo, eu ponho a minha capa novamente, porque a minha capa vai me sustentar. Nós precisamos deixar para trás todos os sentimentos e emoções presas que nós temos. Nós precisamos largar tudo isso com a certeza que vai dar certo, porque Ele é nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai, os planos deles não podem ser frustrados. Nós precisamos acreditar como aquele cego acreditou e lançar fora tudo que não nos serve mais, porque a partir de hoje, os nossos sentimentos e emoções da infância, os nossos sentimentos e emoções de antes de nós termos uma vida com Cristo não nos serve mais. Os nossos sentimentos a partir de hoje, que não nos traziam resultados bons, têm que ficar para trás. Nós temos que decidir largar hoje. É uma oportunidade que o Senhor está nos dando, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes nós sabemos o que fazer, mas nós duvidamos. E quando a gente duvida,
É a mesma coisa que pôr a capa no bolso, que pôr os nossos sentimentos e as nossas emoções no bolso. Então, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos simplesmente decidir, largar para trás, a partir de hoje. Em nome de Jesus, tudo aquilo que nos aprisionava, toda a cegueira espiritual que nos aprisionava a coisas que não deixavam com que a gente vivesse as promessas de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém? Às vezes, o que dava liberdade para aquele homem era a capa. E a dúvida, se nós duvidarmos, forma como se fosse uma ponte entre nós e as promessas de Deus. Essa ponte, nós temos que caminhar com a certeza, porque se nós duvidarmos, forma uma ponte para que o inimigo vá e volta, trazendo e levando algo do nosso passado. Não, nós não podemos duvidar. Nós precisamos ter uma ponte somente para as promessas do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E Bartimeu creu na cura que Jesus poderia trazer para ele, na libertação que o Senhor poderia trazer para ele. Ele enxergou, ele foi liberto e ele foi salvo. A Bíblia nos diz, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja com a nossa vida, que assim seja com os nossos filhos, que assim seja com a nossa casa. Que nós possamos ter essa certeza que o Senhor vai à nossa frente, essa certeza que como Jesus parou para ouvir aquele cego, que o Senhor tem parado para ouvir o nosso clamor. Amém? Vamos lá para o versículo 51. E Jesus lhes respondeu, e Jesus lhe perguntou, que queres que eu te faça? O cego respondeu, mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Olha só. Então, depois que aquele cego lançou a capa, que ele abandonou aquela capa, que era tudo que sustentava ele, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Jesus sabia o que aquele cego precisava, sabia o que aquele cego queria, mas ele quis ouvir da boca do cego, da boca de Bartimeu, qual era a decisão naquele momento que ele teve. Nós precisamos decidir, nós precisamos ter uma decisão, e o Senhor quer ouvir o nosso clamor, como Ele quis ouvir daquele cego. O Pai nos ouve, Ele quer nos ouvir falar, quer nos ouvir a gente pedir, quer ouvir sair da nossa boca aquilo que a gente precisa. Na palavra de Deus mesmo, muitas palavras nós temos que o Senhor quer, que nos mostra que o Senhor quer que a gente clame, né? Jeremias 33:3 diz, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. E essa é uma, mas tem várias outras. João 14:13 diz, peça no meu nome e eu te darei para que o Pai seja glorificado no Filho. A cura daquele cego, ele pediu, porque Jesus sabia que aquela cura iria glorificar o nome do Pai. Tudo que nós pedirmos em nome de Jesus, que é para glorificar o nome do Pai, Ele nos ouvirá e Ele nos atenderá. É Bíblia, é real nas nossas vidas. Amém? Nós só precisamos ter fé, a fé que Bartimeu teve. Não duvidar em momento nenhum, nem quando se levantarem, nem quando se levantar a multidão de problemas, em nome de Jesus. Amém? Creia, porque assim como ele parou para ouvir o clamor de Bartimeu, ele vai parar nessa noite para ouvir o nosso clamor. Nós precisamos saber pedir como aquele cego soube. Nós precisamos pedir com sabedoria, a Bíblia nos diz. Quando nós enxergamos o que Deus quer para os nossos filhos, para a nossa vida, e que quando nós pedimos a sabedoria para o Senhor, pedimos com sabedoria para o Senhor, até o que a gente não pede, Ele dá, para a glória dEle. Amém? Olha para Bartimeu. Bartimeu podia ter pedido muitas coisas ali. Bartimeu poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido uma casa, porque imagina, ele passava frio, ele passava calor, ficava ali num solão, né? Ele passava fome, ele podia ter pedido casa, ele podia ter pedido muitas coisas, mas o que ele pediu? Ele disse, me torne a ver, eu quero enxergar, eu quero ver. Assim, e o que ele recebeu? Ele pediu só a visão, e o que o Senhor deu para ele? Ele, além da visão, ele recebeu a libertação e a salvação para a glória do Senhor. A Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Amém? Então, quando nós pedimos com sabedoria, como aquele cego pediu, nós também vamos receber não só o que a gente pediu,
mas também o além, o sobrenatural de Deus para as nossas vidas, para a nossa casa, para os nossos filhos. Amém? Se o Senhor nos perguntar hoje, que queres que eu te faça? Será que nós vamos ter a sabedoria que Bartimeu teve? Ou será que nós vamos sair pedindo por todos os lados aí para Jesus, para todas as pessoas que a gente ama? Ou será para todas as áreas da nossa vida? Ou será que nós vamos entender e pedir com sabedoria aquilo que vai nos levar para um objetivo, para que a gente viva as promessas de Deus? Aquele cego, ele pediu porque ele não se conformou com a cegueira. E o que ele pediu, ele tinha certeza que ele ia receber. Mas ele tinha certeza que ele ia receber a visão. Mas como ele pediu com sabedoria, ele teve uma decisão sábia, ele recebeu muito mais. Amém? Que assim seja com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Voltando, quando nós enxergamos qual é o objetivo que nos levará a uma vida que o Senhor escolheu para nós e para os nossos filhos, aí sim, nós vamos estar pedindo com sabedoria. E o Senhor nos dará e nós viveremos o sobrenatural. Amém? Bartimeu pediu com sabedoria e ele recebeu não só a visão, mas ele recebeu a salvação e a libertação. E que assim seja para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus vai nos surpreender, assim como ele surpreendeu Bartimeu, porque o Senhor sempre nos surpreende. Amém? Basta a gente pedir com sabedoria. Então que o Senhor nos dê a sabedoria todas as vezes que nós vamos clamar por Ele. Todas as vezes que nós precisarmos de algo, que nós possamos pedir primeiro a sabedoria. E que o Senhor nos direcione a pedir, a pedir o que vai agradar ao Senhor e para a glória do Senhor. Tanto nas nossas vidas como na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para o versículo 52. O 52 diz: Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Olha que lindo, né? Era para a glória de Deus, era para a glória do Pai, e Jesus sabia disso. Jesus sabia que havia fé naquele coração. A fé daquele homem é que mudou a situação dele. A fé daquele homem mudou a vida dele. Amém? Que assim seja também com a nossa vida e com a vida dos nossos filhos e dentro da nossa casa. Que a nossa fé possa mudar a nossa vida, em nome de Jesus. Que nós possamos, porque muitas vezes a gente não se empenha em crer, sabe? A gente não se empenha, a gente quer, nós queremos, mas não cremos, né? Muitas vezes nós não cremos nem por aquilo que nós estamos pedindo. Como Deus vai dar, como o Senhor vai atender. Nós precisamos crer como aquele homem, em nome de Jesus. A nossa fé que vai mudar a nossa vida, como mudou a vida daquele homem. Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, nesta noite, o Senhor está dizendo: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé libertou o teu filho, a tua fé mudou a tua vida, a tua fé tirou a cegueira espiritual, a tua fé lançou a tua capa fora, em nome de Jesus, com a tua decisão. O Senhor está nos dizendo isso nessa noite. E que nós possamos acreditar e não perder essa oportunidade. Em nome de Jesus. Que essa palavra venha fazer diferença na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos filhos. Que nós possamos crer que os nossos filhos serão transformados e viverão para a glória do Senhor, para mudar uma geração. Em nome de Jesus. Que os nossos jovens, que a nossa geração que a nossa geração mudará muitas coisas nesse mundo para a glória do Pai. Em nome de Jesus, que os nossos filhos serão libertos, que os nossos filhos amarão a Deus muito mais que nós mesmos amamos o Senhor, que eles serão muito melhores do que nós, assim como nós temos ouvido, né, a pastora, o pastor ministrar tanto para nós. Em nome de Jesus, que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. O Senhor, a Bíblia fala que o Senhor nos deu a mesma porção de fé. Então, a mesma porção de fé que Bartimeu tinha, eu tenho, você tem. A Bíblia fala que o Senhor nos dá uma porção de fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda é bem pequenininho para quem já teve a oportunidade de ver. Agora, desenvolver essa fé depende de nós, depende de mim, depende de você. Que nessa noite a nossa fé seja aumentada em nossos corações. Que nessa noite nós possamos desejar uma fé que agrada ao Senhor. A palavra diz que é impossível agradar ao Senhor sem fé. Então que nós possamos nos exercitar a crer naquilo que nós estamos pedindo ao Senhor, que seja para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém? Bartimeu creu
que Jesus ouviria. E ele era apenas um mendigo. Ele não tinha valor algum para aquelas pessoas. Ele podia muito bem falar, imagina, com essa multidão aqui, Jesus não vai nem me enxergar. Não, ele creu. Mesmo quando aquela multidão se levantou, ele continuou crendo, ele continuou persistindo, ele continuou insistindo e gritando mais alto para que Jesus ouvisse, porque ele cria. Ele creu que o Senhor iria mudar a situação dele. Amém? E que Jesus faria aquele milagre. E Jesus conhecia o coração daquele homem e sabia que naquele coração havia uma fé que agradava ao Pai. Que haja essa fé que agrade ao nosso Pai, que agrade ao nosso Senhor, em nome de Jesus no nosso coração. Amém? E assim o Senhor disse que a tua fé te salvou. E a Bíblia nos diz que imediatamente ele recuperou a visão. Imediatamente, gente. Quando eu leio essa frase, imediatamente ele recuperou a visão, eu vejo como a nossa fé é pequena. Como nós precisamos crescer espiritualmente para alcançar uma fé inabalável. Se nós pedirmos com fé, imediatamente será real nas nossas vidas. É isso que essa palavra está nos dizendo. Então que nós possamos exercitar a nossa fé, que nós possamos buscar mais do Espírito, para que nós possamos ter uma fé inabalável, em nome de Jesus. Amém? Muitas vezes, por conta da cegueira espiritual, nós ficamos presas a coisas do passado que não nos deixam crescer espiritualmente. Que hoje seja o dia da nossa libertação, da minha, da sua, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos ter as atitudes que esse homem teve. Ele não perdeu a oportunidade. Que nós possamos nunca perder a oportunidade quando nós estamos ouvindo uma palavra. Que essa palavra vinda de Deus, né? Que todas as palavras que venham para nós, ministradas por homens, por mulheres de Deus, venham crescer no nosso coração. Venham criar raízes. Para que nós possamos crescer espiritualmente, largar tudo aquilo que nos paralisa, que nós possamos ter uma fé inabalável como desse homem, ter as atitudes, a coragem que esse homem teve de se levantar no meio de uma multidão sem ter valor algum, para poder clamar ao Senhor, e mesmo com tantos problemas que ele teve, com tantos obstáculos que ele teve ali por conta da multidão querer barrar ele gritou ainda mais alto. Que nós possamos ter essa coragem, essa força, essa perseverança, em nome de Jesus. E hoje é uma grande oportunidade, porque Jesus vai parar para ouvir o teu clamor. Então que nessa noite você possa clamar ao Senhor com sabedoria, no nome de Jesus, porque tudo que é para a glória do Pai, Ele fará. A conversão do teu filho é para a glória de Deus, então Ele fará, creia. A movimentação da tua vida espiritual para que a tua vida física possa caminhar e viver as promessas que o Senhor tem para cada um é para a glória de Deus. Então Ele fará no nome de Jesus, imediatamente, a partir do momento que nós cremos que Ele fará. Amém? Em nome de Jesus, a tua vida vai ser transformada na área que você precisa. Cada um precisa numa área. O Senhor sabe qual é o suprimento que precisa levar para o teu coração. Então, que nessa noite você não perca a oportunidade, que você clame ao Senhor, que você busque, que você vai de encontro a Ele, que você tenha coragem de enfrentar a multidão, que você grite mais alto, em nome de Jesus, para que você veja, para que você seja salvo, para que você seja liberta. E assim os teus filhos também, a tua casa também, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos decidir nessa noite enxergar, decidir lançar a nossa capa e nos libertar de tudo aquilo que tem nos paralisado. Que nós possamos crer, porque o Senhor vai nos surpreender. Ele vai nos surpreender, independente da situação que você se encontra. Porque aquele cego não enxergava e não tinha condição alguma aos olhos físicos de mudança. Mas ele cria que o Senhor poderia mudar aquela situação. E Ele mudou. E Ele libertou e Ele salvou para a glória do Pai. Em nome de Jesus. Amém? Então que nessa noite nós possamos ter a certeza que o Senhor vai parar, que Ele já está parado para nos ouvir, para ouvir o nosso clamor. Então em nome de Jesus eu quero orar por cada uma de vocês hoje, pelas nossas vidas e pelos nossos filhos.
que nós possamos clamar em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós colocamos cada mãe que está assistindo, nós colocamos cada mãe que ainda vai assistir, nós colocamos cada pessoa, Pai, que ouvir essa palavra na Tua presença. Colocamos os filhos dessas pessoas, Pai, na Tua presença e te pedimos, alcança eles aonde eles estiverem. Oh, Pai, se houver algum jovem, algum filho com cegueira espiritual, se houver alguma mãe com cegueira espiritual, que não permite que caminhe, que não esteja sendo permitido que essa pessoa caminhe, que esse jovem caminhe, que hoje o Teu Espírito Santo venha agir, que hoje o Teu Espírito Santo venha agir por conta da decisão de uma mãe, por conta da decisão de uma mãe, que esse filho seja alcançado, que essa filha seja alcançada, e que haja uma grande transformação na vida de todas as mães, de todas as pessoas que ouvirem essa palavra. Porque há poder na palavra do Senhor, porque há poder no nome de Jesus, e que tudo aquilo que nós clamarmos, independente da multidão que se levanta contra a tua vida, independente da multidão, dos problemas que tem se levantado, que esses problemas, essa multidão não venham te abalar, muito pelo contrário, que venham te impulsionar a gritar mais alto, em nome de Jesus. Que nós possamos ser alcançadas, que todas as mães sejam alcançadas, que o Senhor possa alcançar os filhos, e que haja transformação, que haja mudança, que haja libertação e que haja salvação, em nome de Jesus. É o que nós clamamos nessa noite, com a certeza de que o Senhor parou para nos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Eu agradeço cada uma de vocês por estarem conosco, agradeço aquelas que ainda vão assistir, e creia, porque independente da multidão que tem se levantado, independente do problema ou da situação que você está passando, independente de como seu filho se encontra, de como sua filha se encontra, creia, porque aquele cego, quando ele creu, imediatamente ele enxergou. E que assim seja sobre as nossas vidas e sobre a vida dos nossos filhos. Nós precisamos agradar a Deus com a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Em nome de Jesus. Então, hoje é uma grande oportunidade e eu tenho a certeza que o Senhor ouviu a nossa oração, o nosso clamor e já te alcançou aonde você estiver e já alcançou os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês. Muito obrigado. Que o Senhor continue revelando para vocês muito mais coisa através dessa palavra e que vocês possam viver a realidade de uma fé inabalável para vocês, para os filhos de vocês e para a casa de vocês, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e um beijo para vocês.